O Senhor veio me mostrando coisas que às vezes nós não percebemos. E realmente eu creio que todo mundo que está aqui precisa ter os seus olhos abertos para perceber coisas que normalmente não percebemos. O tema da minha mensagem é Deus de detalhes. Eu gostaria que você soubesse que Deus não é só o Deus de maravilhas. Deus não é só o Deus que abre o mar. Não é só o Deus do dilúvio. Não é só o Deus que chama Lázaro para fora. Ele é Deus grandioso, mas simultaneamente minucioso. O Senhor sabe os mínimos detalhes das coisas. Se você estudou muito ciência, você sabe que se a Lua estivesse num ângulo um pouquinho diferente do que ela está, a gente era invadido pelo mar. Algumas vezes no dia, talvez na semana. Mas porque Deus pôs a Lua na distância que Ele colocou da Terra, não pode acontecer. Existem detalhes absurdos, né? A ciência já provou. Tem experimentos na internet. Você vê a hora que o óvulo o espermatozoide encontra o óvulo. Descobriram agora que emite uma luz. Você imagina, tem um poder energético ali naquela hora e é uma coisa gloriosa. E esses traços, né, mostram quem é o Criador. Você olha para um iPhone, por exemplo, você fala, cara, que máquina louca, né? É impossível que uma explosão tenha feito uma máquina dessa. Dá para ver traços da criação de bons designers. E a Bíblia diz que os atributos visíveis, eles proclamam a glória de Deus. Na Flórida é um pouquinho mais fácil da gente perceber. São muitos lagos, são muitos bichos passando no seu quintal, são muitas árvores. Às vezes eu estou vindo para a igreja, eu escolho o caminho mais longo, porque é mais bonito do que o mais curto. Só para eu vir fazendo minha terapia diária, de olhar. Então a Bíblia diz que se você vê tudo isso e não conseguir ver Deus, você já está culpado. Olha que loucura. Então ver uma criança feliz, sorrindo, ver o milagre da maternidade, né? Às vezes você tem 5 filhos e nunca sabe a luta de alguém que não pode ter nenhum. Às vezes você acha que o seu filho está pesado demais na sua vida e você não sabe qual é a batalha de uma mulher que quer ter um filhinho. Mas Deus é Deus de detalhe, gente. E com um detalhe Ele levanta homens. Com um detalhe Ele derruba reis. Com um detalhe Ele muda a sorte de pessoas. Com um detalhe Ele joga por terra todo um projeto arquitetônico do inimigo. Deus de detalhes, pequenas coisas, pequenas sementes, pequenos milagres, grandes testemunhos. Você sabe que a história dele não é tão bonita como você pode ver agora, né? O Brisa estava aqui cantando, ele é meu cunhado. A história dele, minha irmã, não começa bem. A história dele de vida não começa bem. A história dele e da família dele não começa bem. A história da minha casa não começa bem. O Gustavo é meu genro, a história dele não começa bem. A Lilian, que pregou aqui esses dias, ela é minha filha, ela nasce no auge onde eu vivia na droga, na doideira. O nome dela significa lírio e é bem profético, né? Nasceu no brejo, no lodo e saiu uma florzinha maravilhosa. Isso são detalhes. E às vezes nesse calor do dia a dia, nesse frenesi de você ficar rolando o reel para cima, você não percebe os detalhes da sua vida. E tem tanto detalhe bonito, maravilhoso acontecendo, tem tanta coisinha pequenininha que Deus está querendo que você perceba Ele aí. Então Deus é muito grandioso. Repete comigo, Ele é grandioso, mas é detalhista. Ele move montanhas, mas ajusta as pedrinhas do nosso caminho também, amém? Se Ele não tirar as britas, cara, você pode saber fazer curva 1.000.000. Mas se tiver umas pedrinhas ali que você não contava com elas, você vem a 1.000.000, do jeito que você faz toda segunda-feira pela manhã, e você vai passar reto. Você bate. Então pensa comigo, às vezes esperamos coisas espetaculares, mas Deus também se move por meio de coisas simples, detalhes, instrumentos e pessoas improváveis. Vamos lá alguém, gente. Instrumentos e pessoas improváveis. A grandeza de Deus às vezes se revela nos lugares onde ninguém está olhando. Vou falar alguns detalhes que salvaram para você. Fiquei pesquisando a Bíblia essa semana e queimando por isso.
A salvação da família de Noé não vem só dentro do barco. Vem pela obediência de uma série de detalhes. Mas para mim o crucial é esse aqui. Eu prego esse versículo há muito tempo. Se você me ouve há algum tempo, você já me viu falando dele. Gênesis 6,14. Olha que detalhe impressionante. Repete comigo apenas um detalhe. Gênesis 6,14. Você fará uma arca de madeira de cipestre. O Senhor pediu a qualidade da madeira. Divida em compartimentos. Era 3 compartimentos. E revista de piche por dentro e por fora. Piche de petróleo, betume. Olha só como aquela terra manava leite e mel. Antes da galera saber para que servia petróleo, lá atrás, irmão, nós estamos falando de milhares de anos. Usa o petróleo, pega o piche e passa no barco por dentro e por fora. Gente, difícil não foi fazer o barco. Difícil é a hora que o barco está pronto. Você olha para aquele barco grande, cara, 135 metros de comprimento aproximadamente, cheio de compartimentos. A hora que está tudo pronto, você fala para sua família, ó, olha aí, tá vendo a obra? Tô. Agora cada um pega um potinho e vamos pegando o piche e vamos tampando as brechas. Tá vendo aqui no LED? Tem umas brechinhas aqui, ó. Vamos tampando as brechinhas. Mas pai, tá difícil, eu não consigo ver se tem brecha. Não, espera o sol vir para esse lado da arca, daí a gente faz poeira aqui. Se parecer aquele raio de poeira passando, é que tem um buraquinho. Você segue o raio da poeira e tampa. Imagina, gente. Deu mais trabalho para garantir que não ia entrar uma gota de água dentro da arca do que fazer a arca. Sim ou não, gente? Você acha que é trabalhoso construir uma família, constituir família? Você acha que é trabalhoso fazer um casamento, fazer as festas? Você acha que é trabalhoso arrumar alguém para você casar? Trabalhoso vai ser fazer a manutenção dessa casa para ela não ter brecha. Porque é pela brecha que o inimigo entra. A gente é crente, irmão, a gente não peca mais. Deliberadamente não. A não ser que tenha alguém que é muito imundo aqui, está fingindo que é crente e é pecadeiro, né? Sabe a diferença do pecador para o pecadeiro? O pecador, ele comete. O pecadeiro, ele fabrica pecado. Não tem o padeiro, ele levanta e vai fabricar o quê? Pão. O pecadeiro é esse cara, ele levanta e vai fabricar pecado. Me perdoe os padeiros, não tem nada a ver com vocês, era só picadoeiro. Pode ser pedreiro, não tem problema. Mas vamos lá, cabeleireiro, o que vocês quiserem, mas o pecadeiro é esse. Repete comigo, pecadeiro. Pronto, você já sabe quem é ele. É o cara que finge que é crente, mas ele habitualmente pratica o pecado. E 1 João 3,8 ainda fala que ele é filho do diabo. Por que é filho do diabo? Quem peca deliberadamente é filho do diabo. Quem peca não é. Mas quem faz isso com consciência, deliberado, com vontade, com desejo, esse é. Mas o Senhor fala por dentro e por fora. Gente, por que a arca foi sustentada quase 1 ano sobre a água do dilúvio? Porque não tinha brecha. Olha que detalhe. E às vezes você pensa que se revestir não é bobeira. Às vezes você pensa que segurar a sua língua é bobeira. Às vezes você pensa que retrucar é bobeira. Às vezes você pensa que não olhar para uma confusão ao seu redor. Não é bobeira não, gente. Quando você está sensível à vozinha de Deus, os detalhes são todos válidos, sim ou não, gente? Você está preocupado com o detalhe, você está ligado no detalhe. Tem dia que não tem nada a ver, você está indo embora e em vez de subir aqui em International Drive, você sente de Deus assim, eu devo ir para lá. Já aconteceu com você, sim ou não? Você fala, meu Deus, por que eu tenho que obedecer isso? E se Deus está só fazendo um teste? E se não tem nenhum livramento para ele dar a direita para você, mas ele só quer testar se você ouve a voz dele e se você... Vamos lá alguém, gente, obedece. Quer mais um detalhe? A mulher que tocou no manto. Cara, que milagre louco, né? Quantos aqui já fizeram baldeação na estação da Sé às 6 horas da tarde? Ergue a mão, deixa eu ver você. Como que é, gente? Você precisa se mover no metrô? Você é movido de um lado para outro. Acho que lá que o Mamonas fizeram a música, já me passaram a mão porque lá é flagelo para todos os lados. Para todos os lados. Tem como você passou a mão em mim. Cara, eu tentei ficar parado assim, a multidão me levou. Daqui a pouco eu estava dentro do vagão. E se eu não segurasse algum ferro, eu estava saindo pela outra porta.
Imagina Jesus, vamos trazer Jesus para os dias de hoje. Jesus com a gente, 6 horas da tarde, a gente indo para o culto. De repente, Jesus fala, alguém me tocou. O que você faz? Nossa, Jesus. Foi o que Pedro respondeu, gente. Tem tanta gente aqui, Jesus, não faz um negócio desse com a gente. Mas tem tanta gente aqui, não faz um troço desse com a gente. Como que alguém te tocou? Jesus vira e fala, alguém me tocou e saiu o poder de mim. Não foi um toque de 6 horas da tarde na Sé. Foi um toque que retirou coisas de mim. Gente, eu não sou Jesus, mas já teve dia que eu estava pregando e alguém no meio da multidão arrancou uma profecia, uma palavra profética da gente. Era um olhar de uma pessoa tão sedenta, tão faminta, do nada você olhava no olho dela, vinha algo de Deus no seu coração que você era obrigado a entregar para a pessoa. E já teve dia que aconteceu o contrário. Que a gente ia cheio de expectativa, querendo ministrar alguém, você olhava para a soberba do coração e falava, cara, que jeito que eu vou falar aqui. Então existem pessoas que arrancam a unção de Deus que está em você. E tem pessoa que trava. Você já viu a igreja orando por céu de bronze? Vamos lá, se você foi pentecostal, você já viu isso. Hoje o céu está de bronze, igreja, vamos orar. Você já leu a Bíblia para saber o que é céu de bronze? É gente em pecado com o céu fechado. Se você está em pecado, o céu está fechado para você. Pode orar o quanto quiser, pode fazer barulho, está fechado para você. Mas se você está quebrantado, quebrado, o céu está aberto para as suas orações. Está subindo tudo fácil, como incenso suave. Mas olha só, um toque visível ao olho humano que tocou o coração de Deus. Gente, vamos lá alguém, gente. Era uma mulher de 12 anos com fluxo de sangue. Se fosse 12 anos aqui, sem plano, você sabe quanto que essa mulher já tinha gasto? Milhões de dólares. É que a gente tem mentalidade do SUS, né? E tem gente que não gosta do SUS. Eu sei, gente, que o SUS às vezes parece doido. O SUS é uma mãe louca, mas é mãe. Quando funciona é incrível. Você, meu Deus, que bem, paguei R$1. Mas é uma mãezona meio doida que apanhou do pai. É um troço assim. Mas é mãe e é pai. Agora, aqui que você aprende a dar valor pro SUS. O SUS, se você tem amigo, irmão, nossa, o melhor lugar que você pode estar. Você já chega com seus amigos, já é daquele jeitão bonito brasileiro. Mas presta atenção, veio uma mulher que havia 12 anos sofrendo de hemorragia. Ela veio e tocou por trás dele, tocou na borda do seu manto e logo cessou a hemorragia. Está lá em Lucas 8,43, se você quiser ler depois. Jesus vira, quem me tocou, gente? Deixa eu ensinar você a sair do nível easy de ser crente para o nível hard. Quem vem para a igreja para sentir a presença de Deus é crentinho nível easy. Você precisa daqueles profetas que faz barulho, que às vezes é impostor, para ver se você sente a presença de Deus. Esse é nível easy. Agora, nível hard, você vem para Deus sentir a sua presença. Aquela mulher no meio de uma multidão, ela toca e Jesus para e fala, opa, alguém me tocou diferente. Se você tocar diferente em Jesus hoje, ele vira para você e fala, quem é que me tocou? Porque saiu poder de mim. O seu simples toque pode tirar poder de Deus para a sua vida, gente. Tem gente que necessita da visita do pastor toda semana. E teve um homem que chega para Jesus e diz, basta apenas uma palavra sua e o meu servo será curado. Tem gente que entende o poder do detalhe. E tem gente que rejeita os detalhes e sempre está atrás de uma façanha impressionante e ela normalmente não acontece. Pessoas viciadas no sobrenatural de Deus. Gente, eu conheço uma galera que forja o sobrenatural de Deus. Eles vão orar, muda de voz. Gente, minha voz é essa aqui. Você que me conhece da rua e tudo quanto é lugar, eu falo, mano, falou, velho, beleza, como é que tá? E aí, com essa voz. Tem gente que subiu aqui, querido Deus, muda o timbre, parece que tem um válvula Marshall na garganta. Liga o valvulado agora, deixa normal, clica no pedalzinho pentecostal. Ô, para, velho, é feio. É feio forjar o sobrenatural. Tem mover de Deus absurdo que acontece num abraço, num olhar. Cara, olha a história da minha família. Uma menininha que nunca falou, nunca ouviu, nunca enxergou. Durou 10 anos. Meus pais foram atrás da cura dela em tudo quanto é lugar, nunca encontraram. Encontraram Jesus.
Ela morreu com 10 anos, nunca falou, andou, ouviu, enxergou, não tem vídeo no YouTube, não tem nenhuma pregação dela na Poema. Por causa dela conhecemos a Cristo, por causa dela conhecemos Jesus, por causa dela a Poema nasceu. Ela fez uma missão sem nunca abrir sua boca. A maior profeta que já passou na nossa vida, Lília Aguiar Barreto. Aí eu dei o nome para minha filha, Lília Riguete Barreto, em homenagem a ela, porque, cara, ela foi um João Batista para nós. Para o mundo, perdeu uma filha. Para Jesus, eu enviei um missionário que não precisou nem abrir a boca, nem abrir a Bíblia, mas ele manifestou a minha glória. Um simples detalhe, uma menininha especial transformou a nossa casa. Vamos lá, alguém, gente? Será que você não está reparando? Vamos lá, gente, está ficando gostoso. Será que você não está reparando nos detalhes que Deus tem aí na sua vida? Não está reparando que essa treta toda Deus pode transformar num testemunho maravilhoso? Vamos lá, alguém, gente? Agora pode ser pentecostal, aleluia. Agora, gente, tem um detalhe na Bíblia que eu acho ridículo. Ridículo. 2 Reis 6,6. Pensa num troço ridículo. Midianitas, me ajudem. 2 Reis 6,6. Vamos ler junto, porque é muito ridículo, não quero ler sozinho. Pensa num milagre desnecessário, gente. 1, 2, 3 e... Para quê? Tanto green card para Deus liberar para nós aqui. Para quê que o ferro do machado flutua? Vai na louça. Baratinho. Quem pode semear aí um machado novo na vida de alguém aqui? Todo mundo. O cara mais pobre que tiver aqui, você pode semear um machado na vida de alguém. Agora, machado, gente, tem todo um detalhe aqui, né? O machado é emprestado. Eliseu está pedindo para fazer lá uma igreja. Aliás, gente, a gente está quase indo para um... Depois eu conto para você. Já eu conto para você. Eu estou aguentando aqui. Depois o Gustavo chama de fofoqueiro, mas eu sou mesmo. O cara tá lá dando uma machadada. Tem, fazendo uma casa. Lá daqui a pouco, voa o ferro. Eu consigo imaginar a cena. Porque se você lê o texto, é muito engraçado, gente. Ele tá, tá. Ah, era emprestado. Tchubu. É muito. Eu consigo ouvir a voz do cara desanimado. E outra, gente. Se for em Kissimmee, se for em Orlando e o machado cair no lago, ninguém entra, filho. Não entra mesmo. Ainda mais que agora o jacaré resolveu comer gente. Gente, deixa eu falar para vocês. Eliseu pega um graveto, quebra, joga na água, xadaracanda, flutua, entra, ele pega o machado, devolve para cá. Vai lá, devolve para quem você pegou. Gente, para quê? Porque esse discípulo, ele estava debaixo de uma palavra profética de Eliseu, vamos construir aqui. E às vezes o detalhe que acontece na vida de alguém que está na batalha com a gente, pode não ser importante para você, mas para Deus é importante solucionar isso aí. Cara, um dia eu vi um filhinho dos nossos pastores que estava começando a sair em missão. Você não sai em missão, você não sabe o que é isso. Mas o filhinho de um dos nossos pastores que tinha ido embora para Guarulhos plantar a igreja, eu olhei na carinha dele assim e falei, tadinho, né? Ninguém perguntou se ele queria sair de Taubaté, se ele queria trocar de amigos, se ele queria sair do Kids da Poema de Taubaté, que era extraordinário. Cheguei para ele e falei, Enzo, o que você quer ganhar de presente? Um PlayStation ou quer um Nintendo Switch? Ele falou, cara, eu quero Switch porque ele é híbrido. Dá para você usar dentro do carro, indo para a igreja, e dá também para conectar na televisão. Eu falei, cara, o cara já tinha estudado tudo do videogame. Comprei um videogame, gente. O videogame é barato para quem pode comprar. O impacto que ele pode causar na vida de um garoto que não podia ter é muito absurdo. Quando chegou o videogame, que ele me mandou um áudio. Leandro, sabe por que Deus faz você ser rico e vai fazer ainda muito mais? Porque você viu uma criança que nem eu lá no meio da multidão e você nem sabia o quanto que eu queria isso. Leandro, eu profetizo, no nome de Jesus, você vai ser rico, muito rico. Eu falei, vai falando, filho, vai falando. Estou recebendo. Gente, detalhe. Ele vai crescer e ele vai saber de uma coisa, Poema cresceu, mas eu fui visto no meio da multidão, no meio da minha aflição.
Percebe os detalhes ao seu redor, gente? Às vezes um sorriso seu vai mudar a vida de alguém, às vezes um bom dia, às vezes um abraço, às vezes uma gentileza sua vai fazer milagre na vida de alguma pessoa, em nome de Jesus. Deus se importa até com o machado. Repete isso comigo, Deus se importa até com o machado. Se o machado está no propósito, irmão, Deus se importa com o machado. Ah, Leandro, heresia. Gente, machado significa ministério. Salomão diz, é melhor você gastar tempo afiando o machado do que dando machadada com o machado cego. E você sabe, essa parte de ferro fala da robustez do que você carrega, das suas mentalidades. E aquela madeirinha que faz flutuar, aponta para a cruz. Ainda que você tenha afundado mentalmente, ministerialmente, sua alma tenha ido nas profundezas, a cruz de Cristo ali, ó, faz tudo isso levitar e subir de novo. Jesus tem um propósito muito grande para você, cabeça dura. Vamos lá, alguém, gente? O poder de Deus também cuida de simples restauração, como do machado do discípulo. Agora a pergunta é boa, né? Onde caiu? Se você não responde onde caiu, Deus não pode fazer milagre. Onde você caiu? Ah, não caí, Leandro. Onde caíram com você e você está caído com essa pessoa até hoje? Ah, eu fui abusado. Então alguém caiu. Só que talvez você não perceba, mas você nunca levantou daquele lugar do abuso. Daquele lugar de medo. Daquele lugar de insegurança. Então você fala, não, o pecado não é meu, mas alguém errou com você e você ficou travado lá. O único jeito de Jesus fazer você sair das profundezas desse lago é se você responder para ele hoje, onde caiu? Não foi onde você caiu. Aonde caiu? Vamos lá, gente, são detalhes. São detalhes que podem fazer a diferença. Por que você é feliz? Ou por que você é triste? Ou por que você é travado? Ou por que você faz o que você faz? O que fizeram com você para você fazer o que você faz? A pergunta é onde caiu. Coloca a cruz ali onde caiu e tudo vai ser restaurado em nome de Jesus. Vamos lá, alguém, gente. Agora eu vou falar alguns detalhes que derrubam. Esses detalhes que eu falei restauram, mas tem detalhe também que derruba. A arma mais improvável, usada com fé, ela tem poder de derrubar o maior gigante que existe. Você acha que uma pedrinha, gente, uma pedrinha usada com fé, consegue mudar sua vida? Não consegue. A sua mente diz que não. Assim como o machado, é ilógico ele flutuar e encaixar na madeira. É ilógico você pensar que certas coisas insignificantes, mas a fé pode mudar a sua vida. Mas é aí que entra Jesus. Não é o lógico que Jesus faz, é o milagre que Jesus faz. Uma pedrinha colocou na funda, com fé. Uma só. Só uma, mano. Você assistiu Casa de Davi, que tá no Prime? Mano, é muito bom. Eu não assisti todo, tá? Se tiver alguma manhã pelada lá, depois você não vem falar que é o pastor que falou. Vocês são linguarudos. Eu estou assistindo uns começo. Eu, como Mumu, estamos vidrados na parada. O Davi, ele atirava a pedrinha assim, ó, nos vasos lá, treinando. Cara, parecia um tiro, velho. Eu falava, mano, que loucura. Cara, Davi enfiou a mão na bolsa. 1 Samuel 17, versículo 49. Enfiou a mão na bolsa e pegou uma pedra. Arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Gente, tem mais um detalhe. O filisteu tinha um fiel escudeiro, Davi não, porque o fiel escudeiro dele, ele era, na verdade, o fiel escudeiro de Saul. Saul vazou, ele foi lutar sozinho. Não era ele contra o gigante Golias, tem detalhes na Bíblia. Era ele, o fiel escudeiro e o gigante Golias. O fiel escudeiro, ele tinha, provavelmente, um escudo chamado pavê, que é aquele da tropa de choque, aquele que vai da canela até acima da cabeça, assim. Quando seu fiel escudeiro é menor que você, ele te tampa, mas não protege todo o seu destaque. Nosso fiel escudeiro é Jesus, você está completamente protegido, mas o fiel escudeiro dele era menor que ele, era um homem glorioso. Olha o detalhe, era um homem grande,
Era um homem pomposo, era um homem orgulhoso. Então quem ia proteger ele sempre era menor que ele. Sobrou só o quê? Só a testa. Eu lembro até da musiquinha da escolinha dominical. Uma pedrinha colocou na funda, girou, 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 girou. Acertou a testa do gigante e o gigante ao chão rolou. Cara, só que essa tem pressão, irmão. Não é musiquinha da TV Colosso. Não é musiquinha do balão mágico. É a musiquinha daquilo que está na palavra de Deus. De um detalhe de um menino rejeitado, o 8º filho, que estava fora da lista, que estava fora de tudo. Ele tinha irmãos melhores, ele tinha tudo melhor, mas Deus o escolheu. E esse é o detalhe. Deus o escolheu e o tornou rei. Vamos lá, alguém, gente. Diga aleluia se Jesus está falando com você aqui hoje. Agora essa aqui me dá medo, não é muito medo. Existia um homem horroroso, seu nome era Acabe. Da mulher dele vem o espírito que mais aterroriza a igreja, Jezabel. Jezabel fazia o que queria, controlava, governava seu marido. Ele era temente a Deus, mas escorregava e voltava para Jezabel. Temente a Deus, escorregava e voltava. Um dia ele chama os profetas. Cuidado vocês que adoram profetas, tá, gente? Cuidado. No Novo Testamento, o profeta, ele ensina a palavra, ele não fica fazendo adivinhação. No Novo Testamento, ele fala palavras proféticas e normalmente está nos exortando para a gente endireitar o caminho. Não está nos dando promessa bizarra, the king, the power, the offspring. Ah, por raio, Satanás. Sangue de Jesus. Gente, por que tem palhaço na igreja agora? Porque a galera gosta de circo. Por que tem esse tipo de coisa na igreja agora? Porque o povo não... A Bíblia não é suficiente. Jesus não é suficiente. O lugar secreto não é suficiente. Então a gente quer quem badalhe a gente. Vocês têm tudo que se lascar mesmo, gente. Vocês gostam disso, pelo amor de Deus. A gente vai pregando no hard sem manipular. Ah, e aí não é legal. Legal é o quê? A palavra é profética para todo mundo, gente. A palavra está sendo profecia para todas as pessoas que estão nesse ambiente. Para quem está lá em casa agora, você precisa do The King, The Power? Não precisa, em nome de Jesus, gente. Está repreendido isso. Esse é o meu momento aqui de dar chilique. Amém. Voltei já. Obrigado, Jesus. Ô, gente, esse Acabe chamou um monte de profeta que só falava o que ele queria. Ele bancava os caras. Os caras davam maior moral para ele. Rei Acabe, vá para a guerra e certamente você vencerá. Então ele pega e fala assim, eu não estou muito confiando no que esses caras falam, porque esses caras só falam o que eu quero. Olha só o temor no fundo do coração. Aí ele manda chamar Micaías, se eu não me engano, né? Cadê os bereanos aí? Micaías que ele chamou? Deve ser. Chama Micaías aqui. Ele diz assim, se eu sou profeta de Deus, você sobe para a guerra, todo mundo volta, só você que não volta, porque Deus vai te pegar. Ele dá um soco na cara de Micaías, pau. Você que pensa que ser profeta e falar a verdade vai te livrar, não vai te livrar. Você vai se lascar também porque você é de Deus. Então não fica achando que fazer as coisas de Deus vai te dar sorte. Às vezes dá um azar do caramba, porque você fala e João Batista falou o que aconteceu. Perdeu a cabeça. Você quer continuar falando ainda? Pensa bem, porque obedecer a Deus não significa que vai dar tudo certo no planeta Terra. Posso ouvir um amém, gente? Vai te dar tudo certo na eternidade, mas na terra nem tanto. Cortaram a cabeça de João Batista, deram de presente. Por quê? Porque ele falou. Agora Micaías fala, toma um soco na cara, Acabe e diz assim, prenda ele até que eu volte. Não voltou, sei lá se soltou. Soltou? Bereanos, cadê vocês? Soltou? Não sei, depois a gente vê. Acabe ficou com tanto medo porque não era trouxa, que ele trocou de roupa com um dos soldados. Ele trocou de roupa com um soldado, colocou a roupa, a armadura, botou o soldado lá ministrando e ele foi na onde? No meio do povo. Ficou no meio de todo mundo. Quando a galera vai para travar a batalha, sabe o que acontece? Todo mundo olha, mira e a ordem do inimigo era só mate Acabe. Quando viram que o rei não estava lá em cima, não é o rei, é outro homem. Algum desavisado, gente, pega essa chave, isso aqui é sinistro. Algum desavisado vai baixar a flecha pro lado, assim, ei caramba, que treta, hein? Hoje que nós ia matar, solta a flecha pro lado, vesgueia assim. A flecha atravessa a multidão toda e vai aonde? Na junta da armadura de Acabe. O único vão que tinha para entrar.
Foi lá que entrou. Repete comigo, detalhes. Se o cara não tivesse brecha, a flecha não teria entrado. Na única brecha, vamos lá alguém, gente. Na única brecha que existia na vida daquele homem, foi ali que o inimigo ceifou a vida dele. A Bíblia diz que ele volta na carroça, aquele sangue todo escorrido, e a profecia se cumpre. Tanto Acabe quanto Jezabel são exterminados, porque eles não eram inimigos dos homens. Eles resolveram ser inimigo de Deus. Gente, tem duas coisas para você ser na vida. Guarda no coração. Amigo de Deus ou nem aí com nada. Pode ser qualquer um. Um vai para o inferno, outro vai para o céu. Agora, ser inimigo de Deus, irmão, não faz um negócio desse. É melhor ser nem aí com nada. Pelo menos você pode ficar avulso aí um tempão. Tem uns caras aí que estão avulso, roubando o Brasil até hoje, não morre nunca, não acontece nada. Estão lá, avulso. Não mexe com Deus, velho, Deus não extermina. Está mexendo com tudo e todos. Alguma hora vai chegar para os caras, vai chegar. E os caras não vão subir, vão descer. Vai descer tudo para o inferno. Vai, é isso. Mas presta atenção. Não brinca com as coisas de Deus. Esses dias eu ando vendo homens que brincam com as coisas de Deus e Deus entrando por uma brecha, irmão. Escreve aí, vai ser pastores e líderes caindo que nem dominó sem parar, porque são homens brincando com a noiva de Jesus, brincando com a palavra de Deus, brincando com o Espírito Santo. Se você acha que tem bastante escândalo, você não viu o que está para vir ainda. Vai vir muito mais, muito mais. Mas Deus acertou onde? Repete comigo, na brecha. Um detalhe, gente. Só um detalhezinho. É só um número de WhatsAppzinho. É só um negocinho. É só um miguezinho. É só um jeitinho brasileirinho. É só um advogadinho aí, ó, que tem um triplo carpadinho pro seu vestinho. Vai indo aí, ô bonitinho. É só um esqueminha. É só isso que Deus precisa que você faça para você mostrar que você não é temente. Se você é temente, gente. Gente, eu tenho um temor tão grande que nunca teve rifa na Poema. Como que você diz para o membro da igreja, não, essa rifa aqui é para abençoar nosso próximo templo. E como é que você fala para ele a diferença do tigrinho e da rifa? Não fala. Ai, Leandro, você é radical. Sou, porque a Bíblia diz que a igreja é sustentada pelos dízimos. A Bíblia diz isso e não é sustentada de nenhum outro jeito. Você traz os dízimos e a igreja faz o que tem que fazer. Você não traz, ela não faz. Acabou. É só isso que está na Bíblia. Ah, não, mas nós vamos fazer um negocinho para ter dinheiro na igreja. Não é bíblico. Ah, vamos fazer uma rifazinha. Não é bíblico. Vamos fazer um binguinho. Não é bíblico. O bíblico é Moisés falando, galera, nós vamos construir um templo, trazei as ofertas. 7 dias depois, Moisés fala, pelo amor de Deus, pare que não tem mais onde pôr, igualzinho Orlando. Não tem mais onde pôr todas as ofertas, parem. Pare. Quem está feliz ainda? Agora, gente, olha isso. Esses detalhes aqui me tocou muito mais profundamente ainda. Tem uma história, se eu fosse você, eu saía desse culto e ia ler essa história. Primeiro comemora o Dia das Mães, depois vai ler essa história. Está lá em Juízes, capítulo 7. O Senhor disse a Gideão, verso 7. Com esses 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Não foi com espada, mas foi com cântaro e tocha. Gente, imagina uma galera, um monte de homem. Imagina um monte de legendário com os potes da Home Goods. E umas velas bonitas de cheiro gostoso. Gritando. Por Deus e pelo Leandro Barreto. Pá, a rua. Credo, Leandro, você está pondo o seu nome? Eu estou falando do Gideão aqui. E eu sou o pastor hoje aqui dessa igreja aqui. Então sou eu. Podia ser o Gustavo se a pregação fosse dele. Mas os caras tinham que gritar. Pelo Senhor e por Gideão. Você já viu de pessoas que estão dentro de igreja boa falando mal do pastor? Meu, vai embora.
Ninguém pediu para você ficar aqui falando mal, pode ir, Deus abençoe. Se você não concorda com uma coisa, vaza. Mas a verdade é que os 32 mil soldados não podiam servir Gideão, apenas 300, e Deus foi tirando. Deus tirou primeiro uma multidão e depois tirou mais um tantão. E ele teve que ficar atento a detalhes. Provou a quantidade, 32 mil homens é muita gente para você vencer Gideão, tem que ser menos. 22 mil foi embora na primeira prova. Sobrou 10 mil. 9.700 foram embora na segunda prova. E a segunda prova foi ridículo. Os homens que baixarem na água e como cachorrinho lamber, esses são os escolhidos. Deus de detalhes. Provou a quantidade, provou com a água, dividiu os 300 em 3 grupos, com cântaro de barro, tocha na mão, trombeta, e gritaram e quebraram os cântaros e acenderam as tochas. Parecia macumba, gente. Você que acha que Deus precisa de dinheiro, Deus precisa de poder, Deus precisa de político, Deus precisa de testosterona, Deus precisa de gente obediente. Se a gente puser um monte de homem forte, vai resolver. Não resolve. Porque não é com a força dos homens que você vai fazer, mas é com a força do Deus dos exércitos, é obedecendo à vontade de Deus. Então é nessa que uma viuvinha se torna uma mulher extraordinária. É nessa que um velhinho, impotente, se torna um homem extraordinário. Por quê? Porque não é por você, é pelo poder de Deus. Vamos lá, alguém, gente. Então você pode ter chegado aqui e se sentir o menorzinho de todos. Você crê? Vamos lá, alguém, gente. Você crê? Essa era uma hora bonita para você falar, aleluia. Você crê? Aê, tá ficando bom. Espontâneos que só. E os caras tinham que gritar. Gente, quebra a tocha e grita, pelo Senhor e por Gideão. Obedeceram no momento certo, com o som certo, com a luz certa e a atitude certa. A obediência aos detalhes confundiu o inimigo. Os inimigos ouviram aquele som, galera. Entrou diferente na cabeça deles, todo mundo sacou a espada, um começa a enfiar a espada no outro, os caras lá com o caco do cântaro, com a trombeta quase de lado, assim, parecendo aquele baseado no finalzinho do... Sabe quando o maconheiro tá terminando? Pensa no medo, filho. 300 caras enfrentando o exército de Donald Trump. 300 caras, quebra os potinhos de home goods, cai as velas pro chão, Gideão, pelo Senhor... Pela poeminha da International Drive, pelo Leandro e pelo Jesus. Tem nem força para vir no cu direito, não chega nem no horário direito, até parece que vai ter força para guerrear contra o inimigo. Todo mundo faz isso. O que eles viram? Gente, era só pegar o balde de pipoca. Só faltou, se eu pudesse dar uma ideia para essa história, Senhor, põe um balde de pipoca também, porque a hora que os caras começar a se autoflagelar-se a si mesmo lá, a gente fica comendo pipoca e falando, nossa, mano, muito melhor que a Netflix. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Um começou a matar o outro e todo mundo foi matando e os caras lá com os cântaros na mão. O que a gente fez? Você tem um sentimento, o que você fez para ser chamado por Deus? Se você tem esse sentimento, é um sentimento bom. Quase todo domingo que eu estou vindo para a igreja, eu falo, Deus, eu tenho um sentimento que eu não sou pastor. Eu tenho um sentimento que eu não sou um cara adequado para esse ministério. Eu tenho um sentimento... Gente, domingo passado eu tive um sentimento que eu nem queria vir no culto, eu não vim. Porque eu estava mal, aí eu fiquei lá em casa, com o tanto de gente que tem para ministrar, eu fiquei lá em casa assistindo, chorando de casa. Era um dia que eu simplesmente, no final do culto, eu não ia conseguir abraçar alguém e orar por alguém. Então, já que eu não conseguia, fiquei lá em casa. Por quê? Porque essa igreja não é de Leandro, essa igreja não é de Brisa, essa igreja não é de Eric, essa igreja é do Senhor Jesus. E quem ele levantar vai ser poderosamente usado por Deus. E provavelmente você é um deles. Você não tem a sensação que dá para a gente vencer essa batalha? Seja bem-vindo, esse é o exército da obediência do Senhor. Vamos lá, alguém, gente? Ah, quer mais um detalhe? A gente inaugura a farm, lotado de gente. Daqui a pouco começa a demorar, não tem o que comer. Aparece um gordinho. Tem aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, não é mesmo? João 6,9.
Gente, ou tá de dieta para ter uma lancheira, ou é gordinho. Não tem outra. Entre eles, não tem mais ninguém que trouxe algo para comer. Você tá de dietinha certinho, tem lanchinho. Mas normalmente isso aí não reparte, porque ninguém gosta de comida de dieta. Então não tem como repartir. Agora o outro, certeza, por isso que era gordinho. O cara tinha 2 sushi e um monte de pãozinho daquele do Olive Garden. Caraca, foi partindo, foi dando, foi semeando, foi partindo, foi... Gente, detalhes. Eu estou parafraseando aqui para você entender que não é um homem mágico, não é um Dumbledore que chega com uma cesta. Vocês nem sabem o que é Dumbledore, né? Ah, vocês riram. Todo mundo que riu assiste Harry Potter, galera. Deixa eu te falar. Não é um homem mágico, gente. É um homem simples. Detalhes. Quer mais um detalhe? Tem para a mulher também. A mulher chega desesperada para o mesmo Eliseu, 2 Reis 4:2. Eliseu perguntou, como que eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem na sua casa. Tem gente que quer ajuda e não quer falar o que tem em casa. São os aproveitadores. Eles querem ajuda com o seu, mas nunca ajuda com o deles. O que você tem aí para Deus multiplicar? Gente, você que é imigrante, não seja folgado. A gente ajuda todos os imigrantes, mas a gente não gosta de ajudar folgado. Porque o folgado, ele chega e fala, eu não tenho nada, não posso nada, essa semana não tem mais nada, então volta por nada de onde você saiu, Não é isso que é bíblico. Eliseu pergunta, o que você tem em casa? Ela responde constrangida, porque o que ela tem em casa é quase nada. Mas quase nada não é nada. Repete comigo, quase nada não é nada. Se você tem quase nada, é quase nada, Deus ainda tem uma esperança para fazer alguma coisa com você. Mas se você falar em nada, não tem como a gente conversar. Não tem como. Aí a gente vai ser tolo de você. E isso não é ser igreja. Igreja é os irmãos se ajudar. Não é um ser o espertão e o outro ser o trouxão. Vamos lá alguém, gente. Me ajuda a ajudar essa igreja. Eliseu perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Esse pouco que você tem é o que Deus vai usar para se multiplicar, para te prosperar em nome de Jesus. Não despreza a profissão sua quando você chega aqui. Não despreza seu conhecimento quando você chega aqui. Tem um monte de gente que chega aqui e tenta fazer outras coisas mais bonitas, mas você é incrivelmente habilidoso em uma outra coisa que você está tentando desprezar. Pegue essa coisa, pouquinho que você tem, com pouca esperança, coloca na mão de Deus que Ele vai fazer multiplicar no nome do Senhor Jesus. Não tenha medo. Mais um detalhe. Último detalhe, então. O Senhor olha para Moisés e fala assim, o que é isso aí na sua mão? Cajado. Para que serve? Para segurar as ovelhas. Dar uma paulada no lobo, se ele vem aqui. Quando uma ovelha sai do caminho. É um instrumento normal? Ou é Jedi? Uou. Você comprou na Disney Springs, é poderoso? Não, é de madeira. Aqui, ó, pedaço de pau. É mesmo, Moisés? Então é com isso aí que eu vou te usar. Põe ele prostrado diante de mim. Virava serpente. Pega de volta. Virava normal. Todo ministério surreal é assim. Para você que carrega, é como um cajado. Mas para quem vê ele se movendo nas mãos de Deus, é sobrenatural. Mas se você pega de volta, para você não funciona. Irmão, escuta esse detalhe. Quando a médica errou com a minha irmã não nasceu assim. Foi um erro médico. Então o médico deu uma dose excessiva de aminofilina na minha irmã, ela teve uma parada cardiorrespiratória, ficou 15 minutos morta, e quando ela voltou sem ouvir, sem falar, sem enxergar. E um dia eu escrevi uma redação, eu tinha 11 anos de idade, eu escrevi uma redação. Eu mal sabia que eu ia ser escritor, mas eu já era bom de escrever. Eu estava escrevendo uma redação como eu ia matar a médica que matou minha irmã. Era meio Alfred Hitchcock a minha inspiração naqueles dias, mas assim que a professora leu, ela ficou assustada. Eu não sabia, ela falou com a direção da escola. E ela decidiu ser minha psicóloga por conta própria.
Chegava na hora do recreio, ela não deixava eu ir para o recreio. Ela falava, vem aqui, Leandro, comprei uma coca para você, uma coxinha, senta aqui. Eu sentava, ela, você é descolado, né? Cabeludinho, conta um pouco para mim da sua história. E eu ficava olhando para ela e falava, mano, o que essa mulher quer? Mulher louca, eu quero ir para o recreio. Por 6 meses, a minha professora fez terapia comigo, eu nunca soube. Detalhes de Deus. Super católica, super mariana do terço. Anos depois eu era pastor da maior igreja da cidade dela. Ela entra na semana do dia dos professores. No meio de uma multidão eu vejo ela, professora Rose. Eu falei, mentira, professora Rose, você está aqui? Ela, vem aqui, professora Rose. Ela veio, eu abracei ela no púlpito. Falei, galera, comecei a chorar. Se hoje eu sou pastor, essa é uma das pessoas que foram um detalhe na minha vida. Como Deus usou essa mulher para me restaurar quando eu tinha 11 anos de idade. Deus usou muitos outros, mas, professora, que alegria ter você aqui no dia, na semana do dia dos professores. Ela é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica. Daí ela saiu do microfone, puxou o curativo, assim, tinha um buraquinho no nariz. Ela falou, estou com câncer no nariz. Você pode orar para mim? Gente, eu orei com toda a gratidão no meu coração. Eu não podia curar ela, mas se eu pudesse, eu ia curar ela. Terminei de orar, eu nunca mais vi ela. Um dia chega uma manicure da nossa igreja. Lê, conhece a professora Rose? Conheço. Ela entrou lá, no nosso salão. Aí a gente começou a falar, não sei o que, poema dela. Poema? Eu ouvi poema? É, poema. O pastor era meu aluno. Eu cuidei dele quando ele era um menino levado. Olha, eu sou mariana, eu rezo o terço, eu vou na missa, eu amo meu padre José Maria. Mas um dia eu fui no culto e vocês oraram lá para mim com tanto fervor. Jesus curou naquela semana o câncer do meu nariz. Isso é um detalhe de Deus. Talvez você possa estar ajudando alguém que é muito problemático hoje e amanhã Deus pode usar essa pessoa na sua vida. E vai usar como colheita, porque você está semeando em terra fértil, você está gastando a sua vida. Eu era muito improvável, irmão. Eu não estou bem hoje ainda, mas imagina naquela época como a coisa era feia. A vara de Moisés abriu o mar, liberou as pragas, transformou o rio em sangue. Um simples detalhe. E o interessante é que nós não temos um museu com a Arca da Aliança, com a vara de Moisés. Com o óleo ungido, os crentes já fazem um estrago. Imagina se a gente tivesse essas bugigangas guardadas. Deixa eu falar uma coisa, gente. Óleo ungido é alguém como o pastor Zé Barreto, que pega o óleo ungido e ora por um enfermo. É só para isso que serve o óleo ungido. Vocês parem de passar óleo ungido em tudo quanto é lugar, porque existe um óleo da unção que é para estar dentro do seu coração, e aí isso torna você corpo fechado, e onde quer que você esteja existe um propósito. É melhor ser ungido de Deus do que carregar um óleo ungido no bolso e ficar passando nos umbrais das portas, gente. Diga aleluia, gente, porque usar o óleo que é heresia, não é o que eu estou pregando que é heresia. Óleo ungido é para enfermo na mão do ancião no Novo Testamento, em nome de Jesus, amém. Guarda no coração e pesquisa na Bíblia que está tudo aí. E agora eu finalizo essa pregação e você diz, muito bom. Salmo 118, 22. Esse texto mexe demais comigo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Quem é essa pedra? Jesus. Gente, se Jesus fosse aqui da nossa região, ele ia estar morando no bairro onde todo mundo tem medo. Ele ia estar andando com o carro que nem todo mundo está querendo. Jesus era improvável em todos os aspectos. De Belém, vivia em Nazaré, carpinteiro. A Bíblia está dizendo, antes dele nascer aqui, Salmo 118, que ele é a pedra rejeitada pelos construtores. Os construtores são os grandes homens, eles rejeitaram a pedra que se tornou pedra angular.
Jesus é aquela pessoa que quando ele está na sua vida, você não percebe que ele está. Jesus é aquela pessoa que quando ele faz parte da sua vida, você não está percebendo, porque Jesus também é um detalhe de Deus. Não havia formosura nele para que os desejássemos. Ele foi esmagado e humilhado em favor de nós. A sociedade gritava Hosana, Hosana, na entrada triunfal, e crucifica, crucifica na hora de escolher entre ele e um bandido. Por isso que você vê tanto bandido que ainda está vivo, não morre, merecia a morte, mas as pessoas continuam escolhendo Barrabás. Então Jesus não é alguém que te chama a atenção, que você deseja, que você quer ele demais. Quando ele está se movendo, você não deseja. Mas quando você vira um adorador, você o deseja. Nós estávamos aqui cantando, do nada vocês puxaram aqui sozinhos. Se a sua glória se esconder... Não, a gente não estava tocando, vocês começaram a puxar e foi ficando mais alto. Vocês já sabem quem é Jesus, mas quando a gente ainda não sabe quem é Jesus, a gente não percebe Jesus. Ele é insignificante. Então Deus é Deus de multidão, mas é também de pouca gente, de secreto e de remanescente. Vamos lá, alguém, gente. Ele age nos detalhes que ninguém percebe. Ele observa a fidelidade no pouco. Ele observa a fidelidade no pouco. Ele observa a fidelidade quando ninguém está te vendo. Ele observa a fidelidade quando ninguém pode ver. Ele observa a fidelidade quando você devolve o troco, ninguém sabia. Ele observa a fidelidade quando você anda sozinho e você não tem os pensamentos ruins, você sequestra. Você não tem o olhar ruim, você puxa de volta. Você não tem ouvido. Ai, Leandro, é que as coisas chegam no meu ouvido. Você é aeroporto de fofoca. Você precisa bloquear a descida desse OVNI do diabo, gente. Se chega até você porque você gosta de ouvir, para de ouvir. Guarda seu coração. Ele fecha brechas. Ele honra toques de fé. E ele move céu por causa de uma palavra simples chamada obediência. Meu Deus. Zacarias 4:10. Coloca esse último versículo para a gente, por favor. Quero que você vá embora com essa palavra no seu coração. Zacarias 4:10. Pois aquele que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande... Pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal na mão de Zorobabel. Quem despreza o dia das pequenas coisas. Esse versículo está estranho, hein? Pois aqueles que desprezaram o dia das... Está errado. Porque aqui na minha Bíblia está assim, ó. Quem despreza o dia das pequenas coisas. Não despreze, outra versão, não despreze os humildes começos. Outra versão, pois quem despreza o tempo dos humildes começos. Pois quem despreza o dia das pequenas coisas. Tira esse versículo aí. Cara, quando a gente foi começar a Poema, escuta esse testemunho antes de eu orar para você. O Senhor foi muito claro comigo. Ver essa banda tocando hoje aqui foi muito incrível. O Senhor foi muito claro. Não tem banda contratada, não. Só se nascer na casa. Não tem pregador contratado. Não tem pessoas contratadas para fazer nada. Ou nasce um povo fiel e leal que ama a Deus como família espiritual, ou não nasce. Leandro, você não joga o jogo de Orlando. Cara, ver essa banda hoje, ver a equipe técnica, ver tudo que está se tornando a Poema com a voluntariedade de cada pessoa, é ver uma família se levantando, sem imposição, sem a gente ficar falando, vamos lá, gente, vamos, só deixando livre. Quem quer serve, quem não quer não serve. Quem quer honra, quem não quer não honra. Quem quer semeia, quem não quer semeia. É só assim que se manifesta quem é e quem não é. Mas ver hoje a banda tão bem, tão engajada, com tantos anos de tanto investimento, de tanta gente, sentir esse ambiente, foi nunca desprezar os pequenos começos, mas Poema, existe um novo tempo para nós. É o fim do começo, e agora começa um novo tempo. O Senhor está nos levando para outro lugar.
Lá a gente vai poder consolidar mais coisas, mais dias, mais pessoas, mais ministérios, mais departamentos. Tudo isso aqui foi um detalhe de Deus. Teve muita gente que chegou aqui, só por chegar aqui e ver a nossa simplicidade, não conseguiu voltar. Jesus, quando nasce na manjedoura, quem adora reis não consegue vê-lo. Mas quando ele nasce numa manjedoura, só quem quer o rei dos reis que pode vê-lo. Quando alguém quer o Messias, Jesus, não pode ver num carpinteiro. Mas aquele que quer o Messias, Cristo de Deus, ele vê o homem simples e tem uma revelação. Ele diz: Pedro, quem você diz que eu sou? Você é o Cristo, Filho de Deus. Tem gente que precisa ver ouro, precisa ver prata, precisa ver coisas, precisa ver o epic para acreditar que a coisa é grande. Você tem sido leal e tem sido fiel nos detalhes de Deus. Mas existe uma coisa muito poderosa acontecendo dentro do coração de cada pessoa que tem visto Deus nos detalhes e na simplicidade. Minha pergunta é 3 para você hoje. Qual detalhe te travou até aqui? O que já aconteceu na sua vida que foi como um machado que afundou? Machado afundou no pântano de Quissime. Não tem como, Leandro, restaurar. Nós vamos colocar a cruz de Cristo sobre essas águas aí. Isso vai flutuar, vai vir lá da profundeza, com todos os perigos de estar submerso, vai flutuar e vai se encaixar. E Jesus vai trazer você de volta desse lugar. Segunda pergunta. Quais detalhes Jesus está fazendo agora e você está começando a perceber? Gente, um detalhe que eu percebo agora, tem uma transição acontecendo na Poema. Você não vai ver um homem aqui, 2, um casal, você vai começar a ver várias pessoas. Tem muita gente amadurecendo. Eu estava vendo o Brisa ministrando adoração, ele é um pastor incrível, está fazendo falta em São Paulo esse final de semana. Era um menino esses dias, dando muito trabalho. Agora, graças a Deus, ele é um menino de Deus que está trabalhando para a gente, ajudando a gente a cuidar daqueles que ainda dão trabalho. O futuro de cada um de vocês é uma frutificação que talvez você ainda não percebeu. Você vai ser poderosamente usado por Deus. Com a vida simples que você tem, com a coisa simples que você carrega, eu não sei. E a última pergunta. Que detalhe talvez Deus queira te mostrar e você não quer perceber porque é só um detalhe? Às vezes a gente não quer dar bola para uma pequena coisa. Às vezes não queremos dar bola para um novo começo. Para uma pequena questão. Deixa eu te dar um último testemunho. Minha primeira filha, a Lilian, ela é incrível. A vida toda ela é uma benção na nossa vida. Radassa nasce com um dom meio extraordinário. De repente chegou o Mumu. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, caraca, véio, vou ter que ensinar alguém a nadar de novo. Mano, não acredito. Tô meio sem paciência. Falei, vou ter que fazer umas coisas outra vez. Eu já fiz 2 vezes. Falei, se tivesse prensadinho, né? Um de 12, um de 10, um de 8, ia ser top. Mas é um de 45, o outro de 20, o outro de que chegou agora. Eu com a Érica vamos ter filho para sempre. Tem que reaprender tudo. Só que o Mumu, ele, como qualquer um dos outros, veio com detalhes que a gente não sabia. Hoje é o meu melhor amigo. Não consigo fazer quase nada sem ele. Ele chegou aqui nos Estados Unidos com toda a família. A Erika mandou um vídeo. Ele, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ser feliz se meu pai não tá aqui? Igualzinho eu, velho. Tipo, babaca no mundo da lua. Só a gente que pensa assim. Ninguém pensa como nós. A gente quase morre. Cara, eu olhei para ele e falei, meu Deus, obrigado. Eu não sabia os detalhes. Eu só pensei em ter todo o trabalho de novo. Começa a reparar os detalhes, gente. Repara os detalhes da sua esposa, detalhes do seu marido, detalhes dos seus filhos, detalhes dos seus pais, detalhes da sua vida. Começa a reparar mais em pequenas coisas. Percebe que a gente usa muita honra para os membros menores do nosso corpo. Você nunca tem uma camiseta mais cara do que um anel e do que um relógio.
Você honra muito mais os pequenos membros do seu corpo do que o grande. Isso são detalhes. Eu acho que para nós o upgrade não está no próximo rompimento extraordinário, está nos próximos detalhes que a gente consegue gostar. Jesus está nos chamando para perceber detalhes.